Boa noite a todos, queridos amigos no Ideal Espírita, que a paz do meio Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo os nossos corações, as nossas mentes. E que na noite de hoje, Senhor, quando nos dá a possibilidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Seu nome, para falar sobre o Seu Evangelho de amor, as Suas palavras de vida eterna, os Seus ensinamentos, que nos deixando através dessa doutrina de amor, como Seu Consolador prometido, que é a doutrina espírita, que possamos estar com o nosso coração apacentado e a nossa mente aberta, com ouvidos de ouvir, Senhor, as Suas mensagens na noite de hoje. Sustenta a nossa fé, apacenta o nosso coração e abra a nossa mente, Senhor, nos permitindo que os ensinamentos da noite de hoje sirvam para cada um de nós, como uma bússola nos guiar cada vez mais para frente, para o alto em Seu nome. Que assim seja, graças a Deus e graças a vós, Senhor. Boa noite a todos, queridos amigos no Ideal Espírita. Nós, mais uma vez, estamos aqui unidos e reunidos, para mais uma noite de estudo. Na quinta-feira passada tivemos problemas com parte de som, de áudio, mas esperamos que nessa noite corra tudo tranquilo, sereno e calmo. Então, estamos trazendo para as nossas considerações, as considerações de todos, o tema Estendamos o Bem. E pegamos uma página do livro Fonte Viva, através do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e psicografia do nosso querido Emmanuel, e a página, ela começa desta forma: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Isso está em Paulo, no seu capítulo, está em Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 21. E a página começa a falar justamente dessa forma. Repara que em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para o bem, para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore de frontes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Então, por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do nosso coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite, que se dará lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e continua a fluir, transformando em bênçãos o curso das suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos.
essa página linda do nosso querido, trazido pelo nosso querido Emmanuel, através do nosso mais querido Francisco Cândido Xavier. Então nós temos, nesse século que nós estamos vivenciando hoje, nessas agonias, nessas tristezas, nessas dificuldades, dentro dessa pandemia que o mundo está vivenciando, independente disso tudo, independente das tempestades, dos ventos, dos açoites, sabemos que, pior que seja a noite escura, sabemos que no dia seguinte o sol irá de brilhar. Então, estendamos o bem, independente do momento que nós nos encontrarmos, porque ele é o alívio e apacenta o nosso coração. Então nós começamos. Há sempre alguém. O mundo está cheio de pessoas. Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Isso é estender o bem. O estender o bem que a página nos fala não é apenas dar esmola, dar ajuda, levar uma roupa, um agasalho. Isso também é estender o bem, que nós vamos ver. Mas estender o bem é estender o que está dentro de nós. O amor que pode explodir dentro de nós. Estender o bem é aquelas pessoas que se encontram do nosso lado. E aqui nós estamos vamos elencar algumas situações que nós podemos aproveitar para estender o bem, estender o amor. E então há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Né? Quantas vezes, quantas casas, às vezes dentro do nosso próprio lar, né, encontramos a nossa esposa, o nosso marido, o nosso filho, a nossa filha, ou a nossa mãe, ou o nosso pai, calados o tempo todo, não se comunicam, se falam pouco, se falam apenas resmungam, né? Estão sempre cabisbaixos, né? Estão sempre para baixo, né? Permanecem calados. Mas tem algum tipo de motivo para aquela pessoa estar naquele estado. Ora, o que nos compete, dentro, de repente, do próprio lar, é fazer com que essa pessoa se abra, se solte, se comunique. Né? Fazer ver a elas que nós estamos ali querendo ouvir, né, o que ela tem a falar. E não se fechar em si mesmo. E não estar fechada. E começar a entrar em estado de depressão, de tudo. Então depende muito de nós. Né? No relacionamento a dois, os nossos cônjuges, né? Marido e mulher, às vezes um está amufinado, está agoniado, está calado, com outros problemas. E ali, e nós chegamos, não conseguimos entender, né, aonde está aquela pessoa. E começamos a reclamar, né? Sem saber que aquela pessoa, naquele momento, não quer reclamação nenhuma. Ela quer apenas uma palavra de conforto. Que ela passou fechada o dia todo. E nós chegamos em casa e não damos a mínima atenção para aquela pessoa que ele se encontra. Né? Porque nós estamos assoberbados, nós estamos cansados do nosso dia de trabalho. E aquela nossa esposa ou nosso esposo se encontra ali querendo uma comunicação. Que nós possamos chegar, né, e ali dar, abraçar, amparar, é o que nos compete. Há pessoas tristes que precisam de alguém que as conforte. Ora, nós vemos hoje a tristeza, a agonia, a melancolia,
que vai levar a situações muito complicadas até chegar ao estado das depressões. Então, tem pessoas que perdem nossos entes queridos, um filho, um pai, uma mãe, um emprego, perde uma união que era estável, perde um namorado, perde um marido, perde uma esposa, e se encontra triste, agoniada, estão ali naquela situação. Então precisa que alguém chegue para elas, né, e abrace, as console, as conforte, ouça, e vamos dando para ela aquele conforto na perda daquele ente querido dela, colocando para ela que Deus sabe cada folha que cai no universo. Ou seja, levando para ela a palavra de consolo, carinho, levantando o ânimo dela. Isso é estender o bem. Isso é o trabalho de caridade e amor que temos dentro de nós. E não nos custa nada. Isso eu sempre brinco, isso é grátis, é de graça. Né? Então essas pessoas precisam de alguém que chegue para elas e as conforte daquela agonia, daquela situação. Às vezes o desespero de ter perdido o emprego, e elas entram naquele estado de tristeza profunda e vão parar numa depressão, se não tiver alguém que lhes dê a mão, que ampare, uma palavra de carinho, de conforto, né, incentivando a ela. Né. Isso daí é estender o bem. Há pessoas tímidas que precisam de alguém que as ajude a vencer a timidez. Quantas pessoas nós conhecemos que são tímidas por essência? Não conseguem se relacionar pela timidez dela. Não consegue se coadunar em volta num relacionamento amplo. Né? Às vezes, numa reunião familiar, permanece ao largo pela sua própria timidez, não consegue arrumar um emprego, um trabalho, porque não consegue se comunicar, são tímidas, não conseguem falar, tem vergonha de se comunicar. Então precisa de alguém que as ajude a vencer esse estado que ela se encontra. Como? Explicando a ela o sentido da vida, explicando a ela que a timidez vai dificultar a caminhada dela, e nós vamos conversando com ela, ajudando ela, dando os caminhos que ela pode trilhar para conseguir os seus objetivos. Isso é estender o bem. Há pessoas sozinhas que precisam de alguém para brincar, para conversar, para dialogar. Né? Pessoas sozinhas. Eu, às vezes, me surpreendo e quando vejo as pessoas falando assim, eu prefiro morrer sozinho. Eu prefiro viver sozinho do que ter alguém do meu lado. E quando eu vejo as pessoas falarem isso, eu vejo isso com muita tristeza. Né? Porque nós não somos uma ilha. Nós temos que ter à nossa volta pessoas que agreguem conosco. No nosso momento, nossas dores, dificuldades, agonias, tristezas. Nós temos que ter pessoas do nosso lado que nos sustente, que nos levante, né? Que nos convide. Vamos sair, vamos passear, vamos fazer uma excursão. Né? Quantas pessoas vivem sozinhas hoje? Às vezes são abandonadas pelos filhos, pelos pais, pelas mães. Né? Os filhos abandonam. E isso é tão comum hoje que nós vemos hoje
os, os asilos lotados de pessoas que ali se encontram, né, sem um parente do seu lado. E precisa de alguém. Tanto é que quando nós vamos a um orfanato, né, uma visita, né, nós vemos aquelas pessoas ficam sedentos, querendo se comunicar, porque precisam disso. Estão sozinhas, estão naquele ambiente ali. Então, essa é a nossa parte que nos compete. O que o Cristo Jesus nos pede é justamente isso. Nessa página linda que deixa-nos, né? Independente de tudo, independente de todas as dificuldades que nós possamos ter, eu sempre digo aqui, sempre falo, em qualquer lado, quem não tem problema, levanta o dedo. Né? Quem não tem. E ninguém levanta. Porque cada um de nós tem os seus problemas, tem as suas dores, tem as suas dificuldades. Mas nem por isso nós podemos guardar em nós o sentimento de amor que nós temos. E quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos fazendo por nós próprios. Né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? O Cristo nos fala isso. Então, essas pessoas que se encontram sozinhas, depende de nós levar uma palavra de carinho, uma palavra de alento, uma palavra de conforto, convidando ela para sair, para se comunicar, para viver aquela vida que ela está ali, às vezes fechada em si mesma. Né? Então, estão sozinhas e precisam de nós. Há pessoas que têm medo, que precisam de alguém para lhe dar a mão, para ensinar o caminho, para saber trazer para ela o enfrentar da vida que ela tem medo. Por quê? Porque hoje nós estamos tão envolvidos nas grandes cidades, na violência, toda a violência que está ao nosso redor, temos medo de sair de casa, temos medo de andar na rua, temos medo de nos dirigir a uma pessoa. Nós vemos isso, andando, caminhando pela rua, as pessoas não se comunicam, não se olham. Né? E quando se aproximam, é aquela sensação do medo que vai acontecer alguma coisa comigo. E com isso nós começamos a somatizar esses medos. E com isso começamos a trazer para dentro de nós doenças que não estavam programadas. Mas nós, às vezes por um medo desse, né? E às vezes vemos isso, e o medo a gente fica alicerçado de tal forma, quando estamos com a televisão ligada, assistindo essas notícias todas dos jornais, que só trazem, do jornal de televisão, que só trazem miséria, só traz dificuldades a maioria. Você começa a assistir um jornal de manhã, agora mudou um pouquinho por causa da pandemia, mas é morte o tempo todo, assassinato, é bala perdida, entre aspas. Então, as pessoas estão ali e ficam com medo daquilo e começam a vivenciar aquilo. Então, tem que ter pessoas do lado que falam: meu irmão, a vida não é isso. Você tem que reagir. Porque o que tiver que acontecer conosco vai acontecer. Ah, eu tenho medo de ser assaltado. Eu tenho medo de uma bala perdida. Eu sempre brinco que não existe bala perdida. Toda bala tem CPF, nome e endereço. Porque se Deus não sabe que uma criança
que estava programado a viver 40, 50, 60 anos de idade. E vem uma bala perdida e a leva à tenridade do colo da mãe e morre. Deus não saberia daquele evento? Se não sabe daquele evento, seria derrocado as leis de Deus. Deus é amor. Onisciente, onipresente, onipotente Deus. Sabe todas as folhas que caem no universo. Então não precisamos ter medo da bala perdida. Porque quando chegar o nosso momento, o evento pode ser uma bala, pode ser um assalto, pode ser um infarto fulminante, pode ser dentro de casa, tomando um banho de chuveiro, que é um infarto fulminante. Pode ser de várias maneiras, dormindo. Boa noite, meu amor. Boa noite, querido. Fechamos os olhos, não acordamos, morremos. E nós temos medos. Então, esses medos que não nos deixam crescer, nos aprisionam. Então, tem que ter alguém que chegue do lado dessas pessoas e fale que não é isso. Que o caminho é diferente. Que daquela forma ela vai entrar em estados de doença. Isso é estendermos o bem. Levar o bem a essas pessoas. É fazer o bem. Há pessoas fortes, né, que precisam de alguém que as faça pensar na melhor maneira de usarem a sua força. Dirigir aquela força que ela tem dentro dela para o bem, para a ajuda, aqueles mais necessitados, aqueles que precisam de um conforto material e não conseguem, né? Aqueles que precisam de um trabalho, de repente, na casa espírita, por exemplo, né? Tem pessoas fortes que podem fazer trabalhos que outras pessoas não teriam condição. Então, é colocar essa pessoa numa forma, numa linha, numa direção, para que ela use o que ela tem, essa força, não só física, a força interior dela, que ecloda, né, na ajuda a outras pessoas, né, em vários segmentos, no semi-trabalho, dentro do lar, né, nas empresas, nas ruas, né. Então, mas tem que ter alguém do lado que fale isso para ela. Cara, você está desperdiçando sua força numa situação, né, que você pode dirigir essa sua força que você tem muscular interior para ajudar outras pessoas. Isso é uma forma de nós estendermos o bem. Há pessoas habilidosas que precisam de alguém para ajudar a descobrir a melhor maneira de usar a sua habilidade. Vocês conhecem alguém? Né? Tem pessoas que têm habilidades maravilhosas, mas não sabem como pode ser útil aquilo, de usar aquela habilidade. E nós vemos hoje tantos exemplos. É só ver a televisão aí, trazendo esses exemplos. Ontem mesmo eu estava assistindo no Bom Dia Brasil, as pessoas focalizaram pessoas dentro da pandemia que estão se virando. São habilidosas, perderam os empregos e não tinha como tirar o seu sustento. E hoje a maioria está acontecendo isso dentro dessa pandemia. Perderam seus empregos. Não tem como comprar as coisas. E começaram a aplicar, aí viram outras pessoas ensinando a fazer docinho e salgados e artesanato e tantas coisas, que aquilo foi despertando um grupo de pessoas aquilo, né? Então tem que ter alguém do lado, né, ensinando a essas pessoas que, como, se ela tem habilidade,
como ela pode ser útil para ajudar outras pessoas e se ajudar também. Tem que ter uma pessoa do lado que dê uma direção, um rumo, né? E esse exemplo nós vemos todos os momentos, né? Pessoas que não tinham capacidade nenhuma, né? Então, são habilidosas. Mas tem um caso de uma pessoa que foi morar nos Estados Unidos com o marido. Ela lá ficava em casa, o marido trabalhava e ela não tinha o que fazer. Tinha se formado em filosofia aqui no Brasil e lá não tinha onde trabalhar. O marido foi para uma empresa e ela tinha essas habilidades. Aí uma avó dela no Brasil lembrou a ela: por que você não utiliza a sua habilidade que você tem e você aprendeu comigo a fazer brigadeiro? Isso tem muitos anos atrás. E ela: brigadeiro? Vou vender brigadeiro. E começou a fazer brigadeiro. O marido chegou em casa e ela tinha feito e falou para o marido assim: fiz os brigadeiros. Os Estados Unidos naquela época, há uns 20 anos atrás, não conhecia brigadeiro, o americano. Aí ela falou para o marido: olha só, eu estou aqui, fiz hoje uma fornalha de brigadeiro, leva para o trabalho lá e vê se seus amigos oferecem para ver se eles gostam. O marido disse o seguinte: pegou aquela caixa de brigadeiro, levou e em 2 minutos os brigadeiros acabaram. Eles começaram a perguntar: que coisa deliciosa é essa? E dá para sua esposa vender? Ela falou: vamos falar com ela. E aquilo foi se tornando. E ela começou a produzir dentro de casa, aquele espaço aumentou, precisava de espaço maior, alugaram e foi crescendo, foi crescendo. Hoje, essa pessoa, com as suas habilidades, trazido pelo incentivo da avó, que ela usasse a sua habilidade, tem a maior rede de lojas de brigadeiros dos Estados Unidos. Olha só. Então falta alguém que fale para ela: usa a sua habilidade, usa o que você tem de melhor dentro de você. Né? Há pessoas que julgam que não sabem fazer nada e precisa de alguém que as ajude a descobrir o quanto sabe fazer. Né? Eu não sei fazer nada. Como não sabe fazer nada? E nos lembramos da nossa casa espírita. Quantas senhoras chegam na nossa casa, e tem outras casas, ali para o trabalho, estão em casa, estão sozinhas, em estado quase depressivo. Aí uma vizinha fala: puxa, fulano, eu estou lá no centro, tem todas coisas boas para você fazer lá, né? Ajudar as outras pessoas. Vamos até lá. Ah, mas eu não sei fazer nada. Vamos até lá comigo. Quando eu falo dessa casa espírita, porque nós somos espírita, mas eu falo da igreja católica, da igreja evangélica, que tem esse trabalho todo também. Né? Aí eu vejo as pessoas chegarem na nossa casa e não sei fazer nada. Aí começa a conviver com aquelas outras senhoras e começa no artesanato, sem habilidade nenhuma, e de repente explode dentro dela aquela habilidade que ela achava que não sabia fazer nada. E começa a fazer trabalhos lindos, porque teve alguém que incentivou ela a fazer aquilo. Então nós podemos fazer muito mais o que temos dentro de nós. E às vezes achamos que não sabemos fazer nada. Né? Quando ajudamos uma criança a estudar, né? Quando estudamos ver os astros, ver o céu, ver as estrelas, né? Aquelas outras pessoas que acham que não conhecem, são os ensinamentos que nós podemos passar para as outras pessoas que acham que não têm condição nenhuma e não sabem nada. Né? São os pendores que nós podemos exercitar. Que não podemos esquecer
que essas habilidades que às vezes nós achamos que nós temos são inatas nós, trazidas das outras reencarnações. Que não esquecemos nada disso. Fica apenas guardada nas nossas memórias mnemônicas, né? Então, volta e meia, elas eclodem, né? Então, mas precisa de alguém. Isso é extensão do bem. Há pessoas apressadas, né, que precisam de alguém para lhes mostrar que não tem tempo para ver. Hoje, né, conhecemos alguém? A grande maioria, né, das pessoas que andam apressadas, soberbadas, não tem tempo para nada. Eu vejo as pessoas falando assim, eu precisava hoje um dia de 48 horas. Eu pergunto, o tempo de 24 horas mudou ao longo do tempo? Diminuiu as 24 horas? Ou as 24 horas são as mesmas? Porque antigamente, na minha época, né, sou um garotão de 69 anos, na minha época, lá em 1960, 70, né, nós não tínhamos, minha casa não tinha, a maioria das casas, nas ruas, não tinha telefone. Quando uma casa tinha um telefone, a rua toda se dirigia para aquele telefone. Não tinha telefone. Então você saía para trabalhar de manhã, bom dia, querida, e ia embora. E passava o dia todo fora de casa sem dar comunicação nenhuma. Né? Não tinha como te localizar, como se comunicar. Né? Chegava em casa à noite. Não tinha. Aí, depois, apareceu a televisão. Televisão. 1960, né? Televisão. Eu me lembro da minha rua, tinha uma casa com televisão. À noite, o pessoal ia assistir, que era antigamente o Seu Repórter Esso, até me lembro. Estou velho. Montijo Teodoro ia para assistir o Seu Repórter Esso, toda a rua, em peso, ficar no muro assistindo. Olha só. E nós tínhamos tempo para conversar, para falar, para sentar na porta das casas, as crianças brincando. Nós tínhamos tempo para tudo. Né? Mas aí chegou, mais tarde, começou a aparecer uma coisinha chamada computador. Então o computador ele veio para o quê? Para facilitar a nossa vida. Para dar tempo daquilo que nós fazíamos na mão, né? As escritas todas nós fazíamos na mão, né? E os contadores, o estoque de várias empresas, tudo na mão, veio para justamente facilitar a nossa vida, para nos dar um tempo maior de lazer. Veio o computador. E foi assim. Depois começou a vir essas tecnologias todas maravilhosas. Né? Os computadores evoluíram. Hoje você tem computador na palma da mão, num relógio. Você tem celulares fantásticos. Aí você se comunica por WhatsApp, por Instagram, e por aí afora, Hangouts, e vai por aí afora. Tantas situações. Estamos nos falando hoje, nos comunicando pelos sistemas de comunicação. Olha que fantástico. E isso veio trazer para nós um tempo para que tivéssemos a mais de lazer. E por que esse tempo ficou difícil? Porque se essas tecnologias todas vieram justamente para nos trazer um tempo maior de deleite com nossos familiares, com os passeios e tudo. Porque, como sobrou tempo, nós começamos a botar penduricalhos nessas horas vagas nossas. Aí começamos a botar filhos em 2, 3 natações, judô, isso, aquilo. Aí fomos para salão de beleza, fomos para
academia, e fomos para shopping, para isso, para aquilo. Fomos pendurando as coisas naquele tempo que teríamos para nós, não. Aí, então, aquele tempo de 24 horas, obviamente, ficaram assoberbados. Perdemos isso. E as pessoas falam, eu preciso de 24 horas. Tem pessoas que não têm tempo nenhum de parar e de olhar para o céu e ver a grandeza de uma noite estrelada, a lua, bilhões de estrelas, né? De parar, conversar, ver o mar, ver o sol, ver o entardecer. Não tem tempo. Só pensa em trabalhar, trabalhar, trabalhar o tempo todo. E se esquecem. Então tem que ter alguém do lado dela e falar, cara, aguenta aí. Você vai morrer e vai acabar tudo. Né? Eu tenho amigos que passaram a vida toda trabalhando, não tiveram condição de acompanhar o crescimento dos seus filhos, para deixar alguma coisa lá na frente para os filhos. E hoje se arrependem pelo tempo que perderam e não ter acompanhado a educação dos seus filhos. Passavam, às vezes, 2 semanas, 3 semanas viajando, uma semana inteira, chegavam na sexta, saíam no domingo de novo, e os filhos ficavam sempre com a mãe. Perderam essas oportunidades. Então, tem pessoa que tem que ter alguém do lado que fala, cara, o que você quer da vida? O que você espera? E os seus entes queridos? E a tua família? Né? Há pessoas impulsivas, né? Que precisam de alguém que as ajude a não magoar os outros. Né? Porque isso nós vemos muito. Nós vemos muito, né? As pessoas impulsivas e falam um monte de coisa para outra pessoa. E magoa, e não sabe que magoou a outra. São extremamente impulsivas, são intolerantes, e vai falando, vai agredindo, e vai magoando as pessoas que gostam dela, que amam ela. Mas, às vezes, palavras magoam tremendamente. Então, tem que ter pessoas do lado que falam, cara, pelo amor de Deus, você falou uma coisa para o fulano, você o magoou profundamente. Eu não falei isso para magoar, nem se toca nessa situação. Então tem que ter alguém do lado que exprima para ela isso, para ela se moderar, para ver o que ela está fazendo com o outro. Porque a verdade não é só dele, a verdade também é do outro. Né? Então tem que ter alguém do lado que chame a atenção, que traga ele a razão, para que evite aquela impulsividade dele. Né? E com isso cria situações muito complicadas. A pessoa que se sente fora e precisa de alguém que lhe mostre o caminho de entrada. Pessoas que precisam fora, né? Que se encontra ali e não consegue se relacionar, tão separadas de um grupo de pessoas, não conseguem entrar naquele grupo. Tentam, às vezes, e não conseguem. Então precisa alguém do lado que dê a mão a ela e a convide para se sociabilizar junto com aqueles amigos que estão ao seu redor ali, para que você possa entrar naquela roda de pessoas e se sociabilizar. Né? Se sente fora. E quando se sente fora, também adoecem. Que acho que ninguém quer ela. Ninguém está querendo naquele meio. Né? Isso, então, nós vemos aí, né? Que as pessoas são cada vez mais egoístas. Pessoas estão preocupadas com ela, não estão preocupadas com o próximo. E às vezes as pessoas estão tão deslocadas que quando você convida, chama, interage num grupo,
ela se modifica, parecia que era uma pessoa insociabilizada, difícil de se lidar, e quando traz ao grupo, vem com uma pessoa totalmente diferente. Né? Porque nós julgamos, rotulamos, né? Nós somos useiros e vezeiros disso. Há pessoas que dizem que não servem para nada e precisa de alguém que as ajude a descobrir como são importantes na vida. Isso nos lembramos de uma pessoa que nós conhecemos em São Lourenço, sul de Minas Gerais. Um dia eu estava sentado no banco no Parque das Águas, uma ducha, e um senhor com duas senhoras sentados numa mesa e estavam tomando banho de ducha. Quem conhece São Lourenço, é o Parque das Águas, e tem ducha para você tomar banho. Aí, de repente, ele fala alto, veio minha esposa, ele fala assim, eu vou tomar banho. Uma senhora levanta, que depois vim saber que eram duas irmãs dele, e o conduz até o chuveiro. O chuveiro está a uns 15 metros. Um dos chuveiros, são vários chuveirões. Aí é que eu vi que ele era cego. Tinha seus 60 anos de idade, mais ou menos. E ali ele foi, tomou banho, voltou para a mesa. Eu fiquei observando aquilo. Daqui a pouco, passou o tempo, o dia estava muito bonito. Ele levantou, falou, vou no chuveiro. A irmã levantou, ele falou, não precisa, já sei o caminho. Naquele intervalo que a irmã levou ele calculou o caminho, mediu a distância, sabia onde estava o chuveiro, foi sozinho e voltou. Aquilo achei interessantíssimo, que você começa a desenvolver sentidos a outros que você perde, quando você perde um. Aquilo passou. Na parte da tarde, eu estava no centro da cidade, numa rua, no calçadão, sentado num banco, e estava armando chuva. E quem estava do outro lado do banco? Esse senhor que estava no parque. E ele chegou e falou assim, não está vendo ninguém, é cego. E falou alto, vai chover. Aí eu respondi, eu já não gosto muito de conversar. Aí eu falei, vai chover, o tempo está ficando feio. Aí eu falei, aí levantei, fui do lado dele, sentei lá. Eu falei, prazer, eu sou Orlando Luiz, ele me deu o nome dele, não me lembro mais. Começamos a conversar ali. Ele falou, vai chover realmente, eu sinto isso. Quando o tempo vai mudando, já sinto tudo. Eu falei, desculpe a pergunta, o senhor é cego de nascença? Não, senhor. Eu perdi a minha visão agora com 55 anos de idade. Aí eu fico imaginando, se você nascer sem a visão, você não vê nada. Agora, você perdeu a visão aos 55 anos de idade, deve ser um negócio muito difícil, muito. E ele falou assim, pois é. E eu fiquei cego, tive uma doença nas minhas duas vistas. E eu sempre fui nadador, eu nadava muito. Eu disputava a travessia Rio-Niterói e tem várias e várias medalhas. E fiquei cego, de uma hora para outra. Aquilo me deu uma agonia tremenda. E eu no meu quarto, eu sempre li muito, sempre gostei de ler, e no meu quarto eu pensei em me matar. Eu vou matar. A vida mais não serve para nada. Sou cego, o que eu vou fazer mais na minha vida? Aí ele falou assim, mas peraí, mas eu não quero morrer. Eu tenho muito que viver ainda. Eu quero viver. Mas como vou viver? A irmã viu ele falando isso com ele mesmo. E falou assim para ele, por que você não volta a nadar? Ele falou, mas nadar? Cego? Eu vou te levar ao clube de novo. Ele morava em Botafogo e nadava no clube Botafogo. A irmã levou ele para o clube.
apresentou o instrutor e falou, pode deixar comigo. Pô, o seu fulano sempre nadou muito, vamos voltar a nadar. E começou a incentivar ele. Ele voltou a nadar. Voltou a nadar. Mas ele sentia falta também da leitura. Ele falava assim para mim, eu precisava ler. Como é que eu vou ler? Eu tenho que estudar o Braille. Aí, irmã, vou te levar no Instituto Benjamin Constant. Pegou ele e levou no Instituto Benjamin Constant, que é aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Pasteur, na Urca. Ele entrou no Benjamin Constant, aprendeu o Braille e começou a ler. Já ia da casa dele para o Botafogo sozinho pelo meio da rua. Já sabia o caminho. E começou a nadar de novo, começou a competir, começou a ganhar medalhas de novo na travessia. Olha só, que fantástico, que exemplo. O incentivo de outra pessoa do lado. E com isso, para resumir essa história, esse caso real, e me deixou, isso eu trago, pedi autorização na época para trazer isso em algumas palestras, né? O caso dele, que é emblemático, né? Porque todos nós precisamos de ajuda, né? E ele começou a ganhar medalhas, e ele falando para mim, hoje, senhor, eu sou, no Instituto Benjamin Constant, eu sou um dos diretores, professor, diretor. Olha que fantástico, né? Tinha pessoa do lado dele, deu um incentivo, deu apoio, deu a coragem, né? Isso é estender o bem. E nós estamos estendendo o bem? A pessoa que se diz cansada e precisa de alguém que as ampare. Eu não aguento mais essa vida, estou cansada, estou me entregando, né? Essa vida, Deus esqueceu, me abandonou, né? Cansada de viver, né? Como é triste. Então tem que ter alguém do lado dela que abrace, ampare, aconchegue, a envolva, né? Com carinho, com amor, com amizade, com tempo, com a palavra. Isso não custa. Mas nós estamos tão fechados em nós mesmos, né, que só pensamos em nós. A pessoa que se diz oprimidas e precisa de alguém que as alivie, né? São oprimidas pela vida, pelas situações, pelas dificuldades, querem se soltar e não conseguem, e trazem para dentro delas doenças todas, depressões, síndrome de pânico, porque não consegue se libertar, não tem com quem falar, não tem com quem interagir. Isso é extensão de bem. Há pessoas que querem desistir de tudo, né? Precisa de alguém que levante sua autoestima, né? Isso nós vemos nos hospitais, né? Nós vemos, nos lembramos dos doutores do riso, aqui no Rio de Janeiro, tem outras cidades também, levando no Hospital do Câncer, né? Os médicos se vestem de palhaço e tudo, trabalha ali, levar o bem, levar uma palavra de carinho, uma palavra de amor àquelas crianças, muda o estado, muda o astral, muda a ambiência, né? Levanta a sua autoestima. E com isso, quantos pacientes têm uma sobrevida? Quando se acham envolvidos, acolhidos, acolhimento, né? Quantos? Isso não é difícil. Isso é fácil. Só depende da nossa boa vontade de doação. Isso é grátis. Não custa. Isso é amor. E quando chegamos àquelas pessoas que estão ali no leito de dor complicado, e quando nos vê, se alegram.
Meu pai passou 69 dias no CTI. Eu ia todo dia no CTI. E via pessoas ali abandonadas. Passava um dia, não tinha parente. Passava o outro, também não tinha. Leito do lado. E quando eu chegava, olhava, dava um sorriso e a pessoa se abria. E conversava. E o astral daquela pessoa mudava naquele momento. E no dia seguinte, quando eu chegava, já cumprimentava, já fazia um sinal positivo. Às vezes todo enrolado, com oxigênio, com tudo. E você ia lá, conversava, e aí, pô, tá bem? Como é que tá? Era um incentivo. Isso não custa nada. Há pessoas amargas que precisam de alguém para mostrar a doçura do amor e da vida. As pessoas não estão amargas com todas essas situações ao nosso redor, que já falamos. As nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas agonias, as situações, né, de desemprego, as situações de violência se tornam amargas, perde a doçura da vida. Então tem que ter alguém do lado dela que a ensine a ter doçura de novo. Porque a vida, tudo na vida passa. Todas as dores, todas as dificuldades, todas as agonias, tudo passa. Nosso querido Emmanuel, através do Chico, nos ensina isso. Tudo na vida passa. Então há pessoas que precisam de alguém. Talvez de ti. Talvez de nós. Olha. Então, o nosso querido Paulo de Tarso, ele fala assim: sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. Isso está na primeira epístola dos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, item 8. Então, Paulo de Tarso foi infinitamente sábio quando aconselhou a couraça da caridade aos trabalhadores da luz. Em favor do êxito da sua missão de amor, o que nós queremos, a que nos propomos, que estão falando aqui, em companhia do Cristo, antes de tudo, é indispensável preservar o nosso coração. Não é só querer doar amor, nos propor a isso. Nós temos que dispensar, preservar o nosso coração. E se não agasalharmos a fonte do sentimento, desse sentimento, nas vibrações do ardente amor, servir para uma compreensão elevada nos círculos das nossas experiências santificantes em que nos debatemos nessa arena terrestre, é muito difícil vencer essa tarefa que o Senhor nos confia, que é a tarefa do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como podemos amar o próximo se não nos amamos ainda? Então, o estendamos o bem está dentro dessa máxima do Cristo. Então, para agasalharmos o amor, nós temos que melhorar a nossa vibração pessoal e educarmos os nossos padrões de sintonia. Se fizermos isso, estaremos despertando no nosso íntimo a grande herança que recebemos de Deus, que é o amor. Então, a nossa irritação permanente diante da ignorância, ela adia as vantagens do ensino benéfico. Então, o nosso querido André Luiz, através do nosso Chico Xavier, nos fala: não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe das oportunidades que iluminaram o seu caminho, o nosso caminho. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando.
Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Não lhe fira calúnia. Vive de modo que ninguém possa acreditar no caluniador, o nosso querido André. Perdoe ao mal. A vida se encarregará dele. Então, a sua irritação não vai solucionar problema nenhum. O seu mau humor não vai modificar a sua vida. Então, não estraguemos o nosso dia. Compreendendo isso, que nós cristãos nos achamos em estado de luta, que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da ira injustificada ou da severidade destrutiva, Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, receitou-nos a couraça da caridade, por sentinela defensiva dos órgãos centrais da expressão da vida. Então, qual é a expressão da vida? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para isso, precisamos nos amar primeiro. E aí, para isso, para ter essa mudança de nos doar realmente ao próximo, nós temos que combater o nosso bom combate, como diz o nosso querido Paulo de Tarso. E combater o bom combate é combater o homem velho que temos dentro de nós ainda. Arrogante, prepotente, egoísta, vaidoso, orgulhoso. Tudo que nós tivemos estava lá em 2000 anos atrás, 2020 anos atrás. E o que nós mudamos como espíritos imortais ao longo dessa caminhada? Nesse bom combate, a nossa mudança do homem velho para o homem novo. Mudamos muito pouco. Então, o bom combate que o Paulo de Tarso nos traz, nos fala, é combater o bom combate. O quê? Combater os nossos ressentimentos. Combater o quê? A nossa vaidade. Combater o quê? As nossas mágoas. O nosso egoísmo. O nosso rancor. A nossa maledicência. A nossa acomodação perante a vida. O nosso orgulho. O nosso ódio. E a nossa indiferença. A indiferença com o próximo. Aquele próximo está mais próximo de nós. Por isso, que é estendermos o bem. Deixamos de ser indiferentes nesse planeta que nós vivemos hoje. Combater esse combate dos ressentimentos, das nossas mágoas, rancor, acomodação, ódio, vaidade, egoísmo, maledicência, orgulho. Todos nós estamos envolvidos dentro com essas características. Então é isso que o Cristo Jesus nos pede ao longo dos seus 2020 anos. A nossa mudança interior, a transformação do homem velho para o homem novo. Então, para transformar essas tempestades do mal em atitudes do bem, nós temos que ter vigilância, oração, prática do bem e da caridade, não a fofoca e a maledicência, não aos vícios e às drogas, não ao ódio e à raiva, corrigirmos imediatamente qualquer erro cometido, lutar contra as injustiças e não ser omissos. Pensamento constante no bem. E com isso, com tudo isso, se conseguirmos, nós vamos evoluindo a cada dia mais, quando formos parando essas arestas, nos tornando cada vez mais no caminhar em direção a Jesus. Então, é indispensável armar o coração do infinito entendimento fraterno para atender ao ministério a que nós estamos nos empenhando. A convicção e o entusiasmo da fé, elas bastam para começar honrosamente, mas para continuarmos o serviço e terminá-lo com êxito, ninguém poderá prescindir da caridade paciente, benigna e invencível. O bem que praticares em algum lugar é o teu advogado, em toda parte do universo.
o bem praticável em qualquer lugar. É o teu advogado em toda parte. Quem nos traz isso é nosso querido Chico Xavier. E é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio contra as aflições da vida. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, seu capítulo 13, item 2, trazido pela mensagem de Adolfo, bispo de Argel. Que a paz do Cristo Jesus, que possa nos ensinar a parar, a combater esse bom combate que Paulo de Tarso nos pede, do homem velho para o homem novo. Que é nessas reflexões dessa noite de hoje que o Cristo Jesus possa nos envolver, nos harmonizar, sustentar mais, cada vez mais a nossa fé, nos amparando, nos dando força, determinação, coragem, para prosseguirmos na nossa jornada, na nossa caminhada. Sabemos, Pai, que a jornada é difícil nesse planeta, mas sabemos também que depende de cada um de nós do nosso esforço interior. Sabemos de todas as dificuldades que nós nos encontramos. Às vezes nos encontramos na fazia, na tristeza, na agonia, nas favelas, nas massacres, no leito de dor, no asilo, numa creche, na penitenciária, nos guetos. Nos países onde a guerra, a fome, a miséria, graça, em toda a sua magnitude, pela insanidade de seus governantes. Nesse momento de pandemia que o planeta atravessa, de ranger de dentes, de perda de entes queridos, de amigos, que o seu manto de amor, Pai, possa envolver a cada um de nós, a cada filho seu, nessa caminhada que nos encontramos com as nossas provas, Senhor. Mas nós sabemos que pior que sejam as dores, as nossas dificuldades, as nossas agonias, as nossas tristezas, pior que seja aquele túnel escuro da nossa caminhada, mas e às vezes encontramos saída dentro daquele túnel, mas no final daquele túnel está uma luz imensa, resplandecente, e vós de braços estendidos a nos convidar no seu convite amorável que nos fez há 2000 anos. Vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas. Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Com esse convite amorável, agradecemos, Pai, a imensa possibilidade da hora. Muito obrigado e despeço-nos na sua doce, meiga, suave paz, no seu amor. E aqui agradecemos a todos os amigos queridos que partilharam conosco nessa noite de hoje, que possamos tiveram a paciência de nos ouvir na noite de hoje, e possamos levar esses exemplos que o Cristo Jesus nos deixa, esses ensinamentos, como uma bússola nos guiar cada vez mais para frente, para o alto, em direção do Mestre Jesus. Muito obrigado por tudo, obrigado por todos, paz e bem em cada coração amigo, que possamos estar juntos mais uma vez na próxima quinta-feira. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Muito agradecido, muita paz e luz em seus corações.